Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre intervalo de confiança para a média. Vamos conversar também sobre teste de hipótese. Vamos lá? Qual é o objetivo, então, da nossa aula? Relembrar o que é uma hipótese, fixar os significados de nível de confiança e significância, entender o que é o intervalo de confiança, aprender a construir o intervalo de confiança para a média com variância conhecida e aprender a construir o intervalo de confiança para a média com variância desconhecida. Vimos na aula passada que a hipótese é uma afirmação ou uma conjectura relativa a uma ou mais populações, baseada nos parâmetros populacionais, e essas hipóteses elas podem ser verdadeiras ou falsas. Existem situações em que é necessário decidir se uma determinada hipótese específica é ou não verdadeira. Assim, a gente lança a mão do que a gente chama de testes de hipótese. Os testes de hipótese eles são realizados a partir de uma amostra da população e consistem no estabelecimento de uma regra de decisão, sabendo a qual a hipótese será rejeitada ou não, né? Nós vimos também que existem dois tipos de hipótese: hipótese nula e hipótese alternativa. No geral, a hipótese nula indica a existência de uma relação de igualdade entre os fenômenos testados. Por exemplo, homens não diferem quanto à altura de mulheres. E já a hipótese alternativa é contraditória à hipótese nula. Por exemplo, podemos ter três alternativas em relação à hipótese nula que nós exemplificamos. Primeiro, homens são mais altos que as mulheres. Segunda hipótese, homens são mais baixos que as mulheres. E terceira hipótese possível, homens e mulheres diferem quanto à altura, pode ser mais baixo ou mais alto. Ao tomar uma decisão de rejeitar ou não uma hipótese, existem dois tipos de erro que se podem cometer. O primeiro deles é o erro tipo 1, no qual rejeita-se uma hipótese nula, quando de fato ela é verdadeira. Temos também o erro tipo 2, que consiste em rejeitar uma hipótese nula quando ela é falsa. O erro tipo 1 é a probabilidade alfa, a probabilidade de ocorrer um determinado erro. Tipo 1. E o erro tipo 2 é conhecido como a probabilidade beta, a probabilidade de ocorrer o erro tipo 2. Existe uma correlação entre os dois tipos de erro, no sentido que ao tentar minimizar alfa, aumenta-se beta, tá? Então eles são inversamente proporcionais. Ou seja, não é possível minimizar os dois tipos de erro simultaneamente. Na prática, é costume fixar valores baixos para alfa, geralmente entre 0,01 e 0,10. Dessa forma, o erro tipo 1 é controlado com a escolha de alfa. A probabilidade alfa também é conhecida como nível de significância. E a probabilidade beta nós normalmente não definimos. A única forma de reduzir alfa e beta simultaneamente é aumentando o tamanho da amostra. Os testes de hipótese são realizados para a gente verificar aí se as hipóteses são ou não rejeitadas. E nós temos um passo a passo. Primeiro de tudo, nós temos que formular as hipóteses nula e alternativa. Usar as teorias da estatística para decidir qual estimador será utilizado para testar a hipótese nula. Fixar a probabilidade de alfa de conter o erro tipo 1 e usar esse valor para construir a região crítica, a regra de decisão. Usar as observações da amostra para calcular o valor da estatística do teste. Se o valor calculado com os dados da amostra não pertencer à região crítica, não rejeite H0. Caso contrário, rejeite H0. Antes de começar a falar de teste de hipótese, nós precisamos entender os conceitos de intervalo de confiança, que tem a ver com a região crítica. Vamos lá? Um intervalo de confiança para um determinado parâmetro da população indica um intervalo de valores verdadeiros do parâmetro da população compatíveis com os dados da amostra, com um certo nível de confiança. Um dos principais objetivos da maioria das análises estatísticas é o cálculo do intervalo de confiança.
O limite superior do intervalo de confiança seria o máximo valor para o parâmetro da distribuição sob uma hipótese nula, que não seria rejeitado por um teste de hipótese bilateral, com o nível de significância alfa. Acima deste limite superior, o valor P seria menor do que alfa e a hipótese nula seria rejeitada. Do mesmo modo, o limite inferior do intervalo de confiança seria o mínimo valor para o parâmetro da distribuição sob uma hipótese nula, que não seria rejeitado por um teste de hipótese bilateral, com o nível de significância alfa. Abaixo deste limite inferior, o valor P seria menor do que alfa e a hipótese nula seria rejeitada. Resumindo, se o intervalo de confiança incluir o valor sob a hipótese nula que está sendo testada, então ela não será rejeitada. Porém, se o intervalo de confiança para um certo parâmetro não incluir o valor sob a hipótese nula que está sendo testada, a hipótese nula será rejeitada. Vamos ver como encontrar o intervalo de confiança, como estimar esse nível de confiança para a média. Quando queremos estimar a média de uma população por meio de uma amostra, nós temos dois casos distintos, quando a variância populacional é conhecida e quando a variância populacional é desconhecida. Vamos começar com o intervalo de confiança para a média, com variância populacional conhecida. Suponha que temos uma amostra aleatória simples, y1, y2, y3, yn, com a variável y, obtida de uma população com distribuição normal, com média μ e variância σ2, conhecidas. A distribuição amostral da média também é normal. Nesse caso, a distribuição da média vai ter média μ com variância σ2 dividido por n, tá? Ponderado aí pelo nosso número de observação. Dessa forma, nós temos que o nosso y estimado tem uma distribuição normal com média μ, variância σ2 dividido por n, e o nosso z, a nossa variável com distribuição normal padronizada, vai ficar a seguinte. O z vai ser igual ao y barra, que é a nossa média amostral, menos a nossa média populacional, dividido por sigma, dividido pela raiz de n, tá? Porque aqui nós vamos dividir pelo desvio. Então, nós temos aí a nossa variável padronizada. A probabilidade, né? Então, nós sabemos que a probabilidade da variável z tomar dois valores entre z alfa sobre 2 menos z alfa sobre 2 e mais z alfa sobre 2 é 1 menos alfa, que é o nosso nível de confiança. E podemos, então, obter os valores do intervalo na tabela da distribuição normal padrão, como a gente vai ver a seguir, né? Então, só relembrando, o alfa é o nível de significância, 1 menos alfa é o nível de confiança, tá? O nível de confiança é a probabilidade do nosso valor estar dentro do intervalo, tá? Que pode ser 0,95 e aí o alfa vai ser 0,05, ou 0,99 e o alfa vai ser 0,01. Então, vendo aí a nossa tabela, né? Nós temos aí todas as probabilidades na tabela. Como essa tabela ela é unilateral, nós temos aí o valor da probabilidade de um dos lados do nosso gráfico, né? Se nós estivermos falando em 0,95 ou 95% de confiança, nós temos a probabilidade de 0,95 dividido por 2, que vai ser igual a 0,475. Então, buscando lá na nossa tabela, nós podemos encontrar o valor de z, o z negativo e o z positivo, que vão ser coincidentes, né? Então, para 0,475, que é o nosso nível de confiança de 0,95, nós temos um z 1,96, tá? Então, aqui, ó, menos 1,96 e mais 1,96, tá? Aí, pessoal, para nós construirmos o intervalo de confiança, nós temos aí que a probabilidade de menos z alfa sobre 2 é menor ou igual a z,
e z é menor ou igual a mais z alfa sobre 2, igual a 1 menos alfa. Nós já encontramos z anteriormente, que era igual a média de y, né, amostral, menos a média do y populacional, dividido por sigma, que é o nosso desvio padrão, dividido pela raiz de n. E nós podemos isolar a média populacional verdadeira, tá? E encontrar o intervalo de confiança, tá? Então, nós isolando, nós temos a média de y menos z alfa sobre 2 vezes o desvio dividido pela raiz de n, que é menor ou igual à média, que a média é menor ou igual a y barra, que é a nossa média amostral, mais z alfa sobre 2 vezes o desvio dividido pela raiz de n, que é igual ao nosso nível de significância. E se nós prestarmos atenção, nós podemos verificar que é a média amostral menos z vezes o desvio padrão. A média amostral vezes z vezes o desvio, não, desculpa, gente, o erro padrão, né? Que o erro padrão é igual ao desvio dividido pela raiz de n, o erro padrão da nossa amostra. Com isso, o intervalo de confiança da média, ela é dada por intervalo de confiança da nossa média, ponto e vírgula, o nosso nível de confiança vai ser igual a nossa média amostral menos z vezes o desvio dividido pela raiz de n, né, que é o erro padrão, desvio dividido pela raiz de n. Ou então, a nossa média amostral mais z vezes o desvio dividido pela raiz de n, tá? Então, esse aí é o nosso intervalo de confiança. Então, a nossa média verdadeira da nossa população vai estar entre esses dois valores. Isso significa que se nós pudermos repetir muitas vezes o experimento e coletarmos os dados aproximadamente em 100 vezes 1 menos alfa por cento das vezes, a média populacional estará no intervalo encontrado. Vamos ver um exercício. O projetista de uma indústria tomou uma amostra de 36 funcionários para verificar o tempo médio gasto para montar um determinado produto. Foi verificado que a média foi igual a 19,9 minutos e o desvio populacional 5,73 minutos. Construa um intervalo de confiança de nível de 95% para a média populacional. Então, vamos lá. O n é igual a 36. A média é igual a 19,9. O desvio padrão é igual a 5,73. 1 menos alfa, 0,95. O alfa, 0,05. Nós vimos lá na tabela anteriormente que o z alfa sobre 2 é igual a 1,96. Então, nós podemos substituir lá na nossa equação da probabilidade do nível de significância. Vamos resolver primeiro essa parte aqui, ó, z vezes o erro padrão, ou desvio, dividido pela raiz de n. Nós temos aqui 1,96, que é o valor de z, vezes 5,73, que é o valor do desvio, dividido pela raiz de 36, que é a raiz de n. Nós encontramos aqui 1,87. Nós pegamos a nossa média, que é 19,9, subtraímos de 1,87, nós pegamos a nossa média e somamos a 1,87 para encontrarmos o nosso intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança ele vai de 18,03 a 21,77, tá? Podemos demonstrar aí, representar o nosso intervalo de confiança dessa forma. Intervalo de confiança da média é com um nível de significância de 0,95, de confiança de 0,95, vai estar entre 18,03 e 21,77.
Podemos responder esse exercício que, se repetirmos o experimento muitas vezes, em aproximadamente 95% das vezes, a média populacional estará no intervalo entre 18,03 e 21,77. A média populacional verdadeira está dentro deste intervalo. Agora, podemos dizer que uma das principais interpretações do intervalo de confiança consiste em avaliar a incerteza que temos a respeito de estimarmos o parâmetro populacional μ a partir de uma amostra aleatória de tamanho n. Vamos ver uma situação mais realista, porque normalmente, na maioria das vezes, nós não conhecemos a variância populacional. Nós queremos tirar uma inferência, nós queremos tirar uma conclusão em relação à população por meio de uma amostra, tá? E aí nós não temos essa variância, nós não conhecemos a média, tá? Vamos supor que nós temos uma amostra aleatória simples, né? Da variável y, né? Tendo y1, y2 até yn, obtidas de uma população também com distribuição normal, levando em consideração essa distribuição, com média μ e variância desconhecida. Como a variância populacional é desconhecida, nós utilizamos a variância amostral, tá? E nesse caso, em vez de utilizar a distribuição normal padrão, nós utilizamos a distribuição t de student, tá? Nós utilizamos a tabela da distribuição t de student. Assim, nós temos a variável t com distribuição t de student com n-1 grau de liberdade, tá? Então, o t vai ser igual, né? A nossa estatística do teste vai ser igual à nossa média menos μ dividido por s dividido pela raiz de n, com t, n-1 graus de liberdade. Então, ao fixarmos o nível de significância alto, alfa, obtemos da tabela da distribuição t de student com n-1 graus de liberdade o valor t, tá? Que nós vamos utilizar no nosso intervalo de confiança. Aí aqui nós temos uma tabela da distribuição t de student, né? Nós definimos aí o nível de significância e aqui nós vamos visualizar aqui em cima e nós vamos observar também os graus de liberdade G aqui, tá? Então, por exemplo, se nós tivermos 10 observações na amostra, nós vamos ter n-1 grau de liberdade, que é 9. E se eu estiver utilizando aí o 0,025, eu vou utilizar o valor de t, 2,262, ok? Então, da mesma forma como nós fizemos lá com a distribuição normal padrão, né? Nós tínhamos lá a probabilidade z, aqui nós vamos ter a probabilidade t, tá? A probabilidade de menos t, n-1 alfa sobre 2 é menor ou igual a t, que t é menor ou igual a t, n-1 alfa sobre 2, né? Positivo. E aí nós temos aqui o nosso nível de confiança. Nós podemos substituir o t pela estatística do teste, que vai ser a média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão amostral dividido pela raiz de n. Isolando aí a nossa média, nós temos a média amostral menos t vezes o desvio padrão dividido pela raiz de n, aqui nós temos o nosso erro padrão, né? Mais a nossa média mais t, n-1 alfa sobre 2, vezes o desvio padrão dividido pela raiz de n, e nós temos aqui a probabilidade sendo igual ao nosso nível de confiança. Com isso, o intervalo de confiança da média com variância desconhecida é determinado pelo intervalo de confiança da média, 1 menos alfa, tá? E aí, com os valores aí do intervalo. Significando também que, se pudermos repetir muitas vezes o experimento e coletarmos os dados, aproximadamente em 100 vezes 1 menos alfa por cento das vezes, a média populacional estará no intervalo encontrado, tá? Então, vamos ver um exemplo, né? Uma pesquisa feita com 20 indivíduos de uma região de Londrina revelou um gasto médio com o supermercado igual a R$ 200 e um desvio
padrão igual a R$ 45 da amostra. Admitindo-se um nível de significância de 5% e a população normalmente distribuída, construa um intervalo de confiança para a verdadeira média μ dos indivíduos residentes dessa região. Tá? Então, pausa aí um pouquinho o vídeo e tenta encontrar o intervalo de confiança sozinho. Bom, vamos à correção do exercício. N vai ser igual a 20, a média igual a 200 e o desvio padrão igual a 45. O nosso nível de confiança é 0,95, 1 menos alfa, e o nosso alfa, que é o nosso nível de significância, 0,05. Tá? O valor de T, olhando lá na tabela, com 19 graus de liberdade, né, que é o 20 menos 1, e nosso nível de significância dividido por 2, 0,025, vai ser igual a 2,093. Tá? Então, substituindo ali, né, fazendo a primeira parte que está em verde, que é o T vezes o erro padrão, que vai ser igual a 2,093 vezes o desvio dividido pela raiz de N, 45 dividido pela raiz de 20, nós temos 21,06. Nós subtraímos esse valor da média e somamos esse valor da média. Encontramos 178,94 e 221,06. Então, a probabilidade da média verdadeira estar entre 178,94 e 221,06 é 0,95, tá? Então, tem 95% de chance da média verdadeira estar entre esses valores, 178,94 e 221,06. Podemos dizer também que se repetirmos o experimento muitas vezes, em aproximadamente 95% das vezes, a média populacional estará no intervalo entre 178,94 e 221,06 reais. Vamos a mais um exercício, para a gente fixar muito bem aí como a gente encontra o intervalo de confiança, principalmente quando nós não conhecemos a variância. Uma pesquisa realizada com 30 atletas revelou o tempo em minutos para realizar uma prova. Então, nós temos aí todos os valores, 10, 11, 11, 12, 12, até o último valor, 16. Tá? Admitindo um nível de significância de 5% e a população normalmente distribuída, construa um intervalo de confiança para a verdadeira média. Então, pessoal, nós não temos aí o valor da média e da variância populacional, tá? Mas nós podemos encontrar com os valores, como nós já vimos lá em estatística descritiva, a média e o desvio padrão por meio do conjunto de dados. Então, antes de iniciar o exercício, temos que calcular a média e a variância e, consequentemente, o desvio padrão, ok? Então, calculem média, calculem a variância, calculem o desvio padrão e encontrem o intervalo de confiança, levando em consideração 5% de significância ou 95% de confiança. Então, vamos lá, pessoal. Temos que o N é 30, calculamos já a nossa média, que deu 13,30, o nosso desvio padrão 1,43, sabemos que o nosso nível de confiança é 0,95 e o nível de confiança é 0,05. Olhando lá na tabela da distribuição normal padrão, com um grau de liberdade de 29 e 0,025, nós temos o valor de T, 2,045. Tá? Então, fazemos ali o valor de T, 2,045, vezes o desvio, que é 1,43, dividido pela raiz de 30. Isso vai ser igual a 0,53. Subtraímos da média, somamos da média. Encontramos que a probabilidade de 12,60 ser menor ou igual à média e a média ser menor ou igual a 13,66 é de 0,95, que é o nosso nível de confiança. Ou podemos dizer que o intervalo de confiança da média, com o nível de confiança 0,95, é de 12,60 a 13,66. Se repetirmos muitas vezes o experimento, em aproximadamente 95% das vezes, a média populacional estará no intervalo entre 12,60 e 13,66 minutos, ok? Então, nós finalizamos aí o nosso exercício.
O que nós aprendemos hoje? Nós relembramos o que é uma hipótese, nós fixamos o significado de nível de confiança e significância, entendemos o que é o intervalo de confiança, aprendemos a construir o intervalo de confiança para a média com variância conhecida, aprendemos a construir o intervalo de confiança para a média com variância desconhecida, que na prática é o que mais a gente utiliza. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre o intervalo de confiança para proporções, porque nem sempre nós utilizamos valores com média e variância, e sim com proporções, a probabilidade de sucesso, a probabilidade de fracasso. Tá? E na próxima aula, né, sobre intervalo de confiança ainda, nós vamos conversar sobre diferenças entre as médias, porque normalmente nós queremos comparar tratamentos e nós podemos comparar a diferença entre as médias, ok? Então, pessoal, bons estudos, não se esqueçam de fazer o exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.